Tamo de volta, tamo de volta. Bora, pessoal, simbora. Vamos falar. Olha o papo de hoje aqui, hein? Como o comportamento dos pais modula a alimentação dos filhos. Hoje tem puxão de orelha aqui. Olha, quem sempre traz uma pessoa muito especial para estar com a gente é o fundador da Pizzaria César, uma das pizzarias mais tradicionais aqui de Brasília. Uma delícia! Vamos dar as boas-vindas aqui para ele. Manuel Leônidas! Grande Léo, como é que você tá? Bom demais. Tá aqui. Há um ano que nós não nos vemos. Um ano, né? Tem pelo menos um mês. É, um mês. Um mês, tudo bem, mas um ano... Você tá bem, Manuel? Eu tô bem demais. Quando eu venho aqui é que eu fico mais feliz. Ô, Manuel, além de você ter a Pizzaria César, você tem todo um movimento social, né, cara? Você trabalha com algumas entidades sociais como a Abrace, o pessoal lá do Educamar e outras entidades, quando a gente fala de ONGs, mas você tem uma movimentação junto ao empresariado e junto com alguns políticos para poder tanto levar qualidade. Você estava fazendo recentemente um trabalho junto com o pessoal ali que faz o recolhimento de lixo ali na Rua dos Restaurantes. Rua dos Restaurantes, Como é que é SLU. Como é que é esse teu trabalho, cara? Então, é o seguinte, acaba que eu uso um dom que Deus me deu, que é relacionamento. Que é fortíssimo, né, Manuel? E servir as pessoas, né? Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui, desculpa aí, Manuel, falar mais do que eu sei aqui agora. Ó, mano, assim, tem poucas pessoas que você conhece, talvez você não conheça até ninguém, que alguém pode dizer assim, ó, aquilo que você falar eu vou fazer. E o Manuel é uma pessoa que eu conheço, várias pessoas já disseram assim, ó, você que manda, Manuel! E as pessoas têm uma confiança tão grande no Manuel que... porque as pessoas às vezes estão colocando um negócio, estão colocando a vida, estão colocando o tempo à disposição de alguém que confiam e que com certeza já receberam muito do Manuel e por isso estão querendo devolver de alguma forma, é um ato de gratidão. Você tem isso muito forte. A tua perspectiva de networking está muito associada à doação, cara? Eu até acredito que o network é isso. A essência é essa. É servir. E aí quando você serve alguém sem pensar em nada em troca, aquilo ali a pessoa passa a confiar em você, você começa a ter uma amizade com aquela pessoa e claro, ela vai querer o seu bem sempre. E essa sinergia aí fica um negócio fantástico. Porque até mesmo quando a gente vai fazer alguma ação social, aí, poxa, deixa eu ver se fulano pode me apoiar nisso aqui, né? E fica essa coisa, poxa, é bom demais viver assim. A vida servindo o próximo. É isso. Esse cara é massa demais. Vamos lá, Manuel. Você trouxe uma convidada aqui que tem um dos meus sobrenomes, sabia? Ah, é? Eu sou Leonardo Neiva Rabelo. A parte ruim da minha família é essa, mas... Brincadeira, brincadeira. Você quer apresentar? Você faz as honrarias, por gentileza? Então, a Vanessa eu conheci um pouco de manhã cedo, quando a gente está na academia e troca uma ideia. E ela é uma pessoa, vocês vão ver aí, fantástica e tem um conhecimento que às vezes a gente não tem noção, né? Porque outro dia eu trouxe o Alaí. Uhum. O Alaí é da educação de filhos e ela é da alimentação, então casou certinho. Então vocês vão aprender muito aí, vão ouvir muita coisa boa agora. Que bacana. E aí vou deixar que a Vanessa aí se apresente. Muito bem. Ó, senhoras e senhores, ela que é personal mamãe bebê. Olha que interessante isso. Vanessa Neiva, seja muito bem-vinda aqui ao Doses Milionárias. Que alegria recebê-la. Obrigada. Esse teu sobrenome Neiva é de onde? Conta aqui pra mim. É de Anápolis. Anápolis. Olha, eu tô descobrindo parte da minha família em outros lugares. É porque é muito forte o Neiva, por exemplo, em Paracatu. Tem uma parte em Minas, né? Lá em Minas. O meu é de Minas, lá de Paracatu. Meu avô andou rodando por aí. Aí que ele conhece o meu, né? Eu tô falando, meu avô tinha 2 famílias, cara. É mesmo? Tô falando porque a gente tem que fazer uma divisão lá, porque tinha uma parte lá que tinha uns ouros. Meu avô tinha umas terras, tinha muito ouro. Muito. Depende que vocês estão dentro aí da herança. A minha foi a que ficou sem o ouro. Mas foi na hora de dividir, descobriram a outra família do meu avô, e a gente teve que dividir. Só com a minha avó ele teve 8 filhos. Uhum. E com a outra família parece que ele teve uns 6. Cara, é procriador mesmo. Brincadeira, não. Era outros tempos, viu, pessoal? Não que fosse aceitável naquela época, nem hoje, nem naquela época, mas beleza. Vanessa, o que é ser uma personal mamãe e bebê? Então, a gente trabalha desde a gestação
até quando a criança está ali por volta de 4 ou 5 anos. Então, você começa desde a parte nutricional, né? Cuidando da mãe enquanto ela está gestando. A gente trabalha muito com amamentação, com introdução alimentar, alimentação da lactante e também com essa parte de introdução alimentar e comportamento infantil. Então, quanto mais cedo a gente modula esse comportamento da criança, melhor ela vai se relacionar com a comida ao longo da vida. Que bacana. Tem um outro nome para essa profissão, não tem outro nome? Tem nutricionista, tem consultoria de amamentação. Porque teve uma amiga minha que ela falou que estava com uma profissional, já tem tempo, né? O filho dela já tá grande. Mas na época eu tenho a impressão que ela falou um outro nome. Aí eu falei, não, eu até falei que você tá chique, minha amiga. Que bacana isso. Você recebe a mamãe ali antes da gravidez ou já após a gravidez? Quando ela tá tentando gestar, a gente recebe ela na parte da nutrição, porque a gente vai fazer toda uma alimentação para que o corpo dela esteja preparado e para que essa criança esteja nutrida. Você é nutricionista? Nutricionista. Que interessante. Qual que é a grande diferença que tem assim em relação à alimentação quando a gente fala no processo da maternidade? Tudo que é, né, quando você está gestando um bebê, ele precisa de nutriente para crescer. E quando você tem os nutrientes adequados, você consegue fazer com que essa gestação e com que essa criança desenvolva muito melhor. Uhum. Se você for pensar, uma falta de ácido fólico, por exemplo, pode dar problema na formação neural do bebê. Uma falta de B12, você não tem replicação celular. Então, tudo que a gente come, e principalmente às vezes o que você já tem de reserva, vai para o bebê. E muitas vezes não é só do bebê que a gente está falando, a gente está falando da mãe. Sim. Porque o corpo, ele está preocupado com a descendência. Então, ele puxa tudo que a mãe tem. E aí, se está carente, às vezes você consegue nutricionalmente a quantidade de nutriente para o feto, mas você deixa a mãe com carência nutricional. E isso vai gerar uma série de consequências, porque o nosso corpo precisa de nutriente. Tudo é na base celular. Muito bem. O que eu queria te perguntar é se um dos desafios das mamães no processo de gravidez é cuidar da balança, né? Para que não se ganhe peso excessivo. Você consegue contribuir também ali para as mães não estourarem os 12, 13 quilos a mais da gravidez? Os 12, 13 quilos a mais, a gente está falando de uma mãe que começou a gestação num peso considerado normal. Okay. Mas existe uma variação. Uma mãe obesa pode ser que ela não ganhe nada. Ou uma mãe que está subnutrida, ela vai precisar de ganhar um pouco mais de peso. Por isso que essa avaliação, na maior parte das vezes, ela precisa ser bem individualizada. Eu preciso olhar aquela mulher, entender o contexto dela e não me preocupar só com peso, mas me preocupar com os nutrientes. Se os nutrientes que ela está ingerindo são o ideal para o que ela precisa. E muitas vezes a gente precisa de uma suplementação individualizada para que ela consiga efetivamente estar bem e colocar esse bebê com a parte genética dele mais modulada, que é o que a gente chama hoje de epigenética. Explica um pouquinho mais pra gente sobre isso, essa questão de modulação genética. Você tá falando... Peraí, você tá falando... Olha que interessante. É como se eu estivesse educando a alimentação do meu filho já no ventre da mãe? Sim. É isso? É isso. Você muda o DNA. Você tem a parte genética, que é aquilo que está gravado no seu DNA, e você tem a epigenética, que é aquilo muitas vezes, vamos dizer que, vamos pensar numa doença, você tem uma predisposição a câncer. Uhum. E aí é como se você tivesse vários botõezinhos para apertar, e você vai apertando e uma hora essa pessoa vai desenvolver aquela doença. Então, se eu cuido da parte comportamental, é como se eu silenciasse esse gene. Então, eu não vou desenvolver, essa pessoa não vai desenvolver a genética, dependendo dos hábitos de vida. Tem gente que não vai desenvolver nunca, ela não tem o gene para desenvolver. Então, ela pode fazer tudo errado em relação àquela doença que ela nunca vai desenvolver. Outras têm uma predisposição. E dependendo do estilo de vida que eu tomo desde a gestação, na verdade, desde a minha mãe, quando a gente se fala de mulher, porque os meus óvulos são ainda formados dentro da barriga da minha mãe. Então, toda a parte do que a avó materna fez está levando para o filho. Caramba. E é a parte que você está sendo formada mesmo a nível celular.
Olha como é que eu trago, principalmente a mulher, mas o homem também, mas o quanto que existem consequências daquilo que eu escolho em relação à minha vida. Às vezes daquilo que eu como, a gente tá falando daquilo que a gente se alimenta, né? Tem outros fatores aí também, mas como é que isso é passado? A gente tá falando de neto, a gente tá falando de uma segunda, como é que fala? Uma terceira geração. Uma terceira geração, é incrível isso. Tá, vamos lá. Durante a gravidez, a gente poder, de repente, a mãe entrar no processo de reeducação alimentar, pensando um pouco mais seriamente ali no seu filho, ela acaba passando por reeducação própria. Pós-gravidez, ali no início do processo de amamentação, principalmente as mães de primeira viagem, é um pouquinho mais desafiador, né? É muito desafiador. É muito desafiador. Conta um pouquinho pra gente aí como é que é. Esse processo de amamentação, as pessoas acham que a criança, ela nasce sabendo mamar, né? E ela nasce sabendo sugar. O processo de amamentação é um processo que você tem que ensinar muitas vezes a mãe e guiar o bebê. Então, a gente ensina a mãe como que ela vai ofertar essa mama para o bebê e como ela leva esse bebê até o seio para que ele consiga mamar de forma efetiva, que ele ganhe peso sem machucar essa mãe. Então, todo um trabalho prévio, ela saber exatamente, assim, dá para a gente treinar essa mãe antes de ter o bebê, para não chegar lá e ela tá crua, sem saber o que fazer. E logo após o parto, a gente vai ensinando essa mãe como que ela vai amamentar o filho, porque não é, na maior parte das vezes, tão instintivo quanto as pessoas acham. Dá só uma dica aqui pra gente poder entender como é que é feito esse trabalho. Não tem uma mamãe aqui, não tem também um bebezinho. Mas a gente puder só enxergar um pouquinho como é que é essa parte de ensinar a mamãe a colocar o bebê para poder mamar. É a forma como a gente traz o bebê ao seio da mãe. Okay. Então, é o que a gente faz com a pega. A gente geralmente vai apertar o seio dessa mulher para essa areola ficar melhor e trazer esse bebê. O que não é tão instintivo, porque o instintivo geralmente é você botar o bebê aqui... meio deitadinho, e ficar tentando levar ele ao seio. E vai achar um lugar para pegar. Ok, Geralmente ele encaixa. Pega só o bico, pega errado e aí vai ferir. Então, ainda depende muito da anatomia da mama da mãe para saber. Algumas têm uma tendência a ferir mais, outras de ter uma dificuldade maior. Por isso que essa avaliação prévia é importante para ela saber quais vão ser os desafios depois que o neném nasce. Tá, Vanessa, me ajuda aqui um pouquinho. A gente tá na rádio, tem muita gente te ouvindo com níveis diferentes de instrução. No processo da amamentação, então, o certo para não ferir o bico do seio ali da mamãe, ele pegar o bico do seio mais a auréola? É isso? A auréola quase toda. Se for auréola muito grande, não vai estar dentro da boca, não vai caber tudo dentro da boca do bebê. Ok. Mas uma parte considerável da areola precisa, e a gente ainda faz uma pega assimétrica, a parte de baixo da areola, que é onde ela vai bater a língua. Pensa que se esse bebê bate a língua no bico do seio, vai pegar no palato duro da gente, ele vai ficar mastigando. Tá, ok. Se ela faz uma pega correta, esse bico do seio vai lá para dentro da boca e pega ali na parte de trás, que é no palato mole, que é onde ele tem que pegar mesmo, e aí não vai machucar essa mãe, e o bebê vai fazer uma extração de leite muito melhor. Olha, que interessante. Manoel, você tem quantos filhos? 2, né, filho? 2 meninas. 2 meninas. Você já sabia disso? Não. Você não amamentou, Manoel? Não, mas eu não sabia também. É bacana saber disso daqui. Muito legal. Muito bacana. O meu último filho, ele nasceu prematuro. A gente teve alguns desafios no processo de amamentação, né? Porque ele não tinha força para poder sugar. Tanto que ele ficou internado ainda por, se eu não me engano, 19 dias. E aí ele foi um processo todo, onde ele precisava ganhar peso, ele precisava manter o peso, e ele precisava já estar sugando para poder sair. Então todo dia era uma expectativa em cima dele, tadinho, para as coisas poderem dar certo, e graças a Deus, no final das contas, deu certo. Ele mamou até 2 anos e meio. Olha, muito bom. Haja bico de peito e auréola. Mas olha, esse desafio maior da amamentação, ele é ali nos primeiros 7 dias. Depois a gente ainda tem um pouco de desconforto, mas lá por volta de 30, 60 dias, eles mamam até de cabeça para baixo. Uma criança de 2 anos e meio, o desafio já são outros, né? Eles vão, a gente vai ter que condicionar essa criança, dependendo do estilo de vida da família. Eu também amamentei até quase 4 anos a minha filha. Olha, meu Deus, como é que ela chama? Tereza.
Parabéns, Tereza! Caramba, Vanessa! Você tem uma filha só? Não, eu tenho duas. Uma de 13 anos e a Tereza que tem 5. Ai, que fofinha, que bonitinha, que bacana, que bacana. As pessoas não assustavam? Então, é isso, as pessoas não viam. Eu eduquei no sentido de que ela só mamava de noite e quando acordava, para evitar esse desconforto, porque realmente é ruim para a mulher você ficar com uma criança o tempo inteiro, te puxando e querendo ou não, por um tempo parece que o seio da gente fica público. Mas vai passando o tempo, já não tem mais tanta necessidade disso. Então, um bebê que só amamenta e você sai na rua, não tem jeito. Você vai ter que oferecer o seio ali. Mas uma criança de 4 anos, ela já consegue entender que ela tem a hora de comer e ela tem a hora de mamar. E a gente consegue fazer uma amamentação prolongada. Mas, Vanessa, e quando a criança, né, recém-nascida, ou poucos meses, fica acordando na madrugada, chorando... A mãe tem que sempre ir lá atender e já dar o peito? Ou tem uma educação, alguma coisa que a mãe pode fazer? Eu, além de mexer com a amamentação, eu sou consultora do sono. Ah, que bacana. Então, a gente tem o que fazer sim, mas depende da idade. A gente escuta muito de que deixa o bebê chorar, amamenta de 3 em 3 horas. Isso funciona depois de 3 meses. Até 3 meses o bebê nem entendeu que ele nasceu ainda. Pensa que ele estava dentro da mãe no escuro, sendo alimentado pelo cordão umbilical. Ele não precisava respirar, não precisava regular a temperatura, não tinha diferença de luzes, nada disso. Ele nasce, ele precisa respirar, regular a temperatura, pessoas diferentes, vozes diferentes, lugar diferente e ainda precisa comer. Então, para a criança é melhor que a gente sempre acolha. Então, o bebê pequenininho, tá mamando. E essa amamentação, tem muito esse negócio de 3 em 3 horas, é o ideal. Mas a gente não sabe no início se o bebê tá ganhando peso ou não, se a quantidade que ele tá ingerindo, se a pega tá correta ou não. Então, se o bebê acordou de hora em hora nesse primeiro momento, você vai oferecer o peito de hora em hora, acolher essa criança de hora em hora. Lá por volta dos 3 meses, quando ele começa realmente a entender o que é ciclo circadiano, que começa a ter hormônio, né? Porque ele nem tem o cortisol, nem tem a melatonina ainda. Ele começa a produzir isso lá por volta de 3 meses. É que a gente vai pensar em ter sono melhor, que essa criança consiga entender o que é dia e o que é noite. Então, até essa idade, a gente nem pensa em nenhum tipo de condicionamento de sono. Espera passar, garante que esse bebê está bem nutrido, que tá tudo certo, para começar a pensar em ter uma rotina para que essa criança tenha uma noite de sono. Mas nesse início a gente tem que acolher mesmo e acordar, e é a parte da maternidade que muita gente hoje em dia acha que a criança precisa se adaptar à família, mas a verdade é que a família precisa se adaptar ao bebê, porque é muita mudança para eles. Pode falar, Manu. É o seguinte, a gente vê muito diagnóstico de TDAH. Isso é de um tempo para cá. Agora, eu não sei se isso é porque é algo que se descobriu agora ou se é resultado da alimentação. Tem alguma coisa a ver com a alimentação? Porque cada vez mais vem produtos industrializados para a gente. E aí, Vanessa? É isso? Tem muita coisa a ver com a alimentação. Vamos lá, então vamos abrir aqui. O Manuel trouxe a questão do TDAH, mas se a gente puder abrir de uma forma geral para a questão das crianças atípicas, desculpa. Se você puder incluir isso tudo aí, tem o TEA também, e tem outras atipicidades, a gente vê uma crescente assim gigantesca. A gente está falando de média de escolas, em torno de 10 a 12% hoje, e não dá para a gente falar só que, não, porque agora é o diagnóstico, sempre teve. Não, porque os percentuais, eles são gigantescos. Se a gente der sequência aos percentuais hoje de típicos para atípicos, em breve a atipicidade vai ser maior do que a tipicidade no mundo. Fala um pouquinho então, porque isso é bem interessante. Eu acho que você vai ter 2 fatores influenciando. Um, que é, hoje em dia a gente tem mais acesso à informação. Muitas vezes essa criança tinha problema, a mãe tirava da escola e isso não virava nem número. E não tinha inclusão, não tinha nada. Então você tinha muita criança com autismo, que era uma criança que vivia à margem da sociedade. E hoje ela está um pouco mais incluída, porque a gente precisa melhorar muito em relação à inclusão, e trabalhar inclusive com os pais das crianças típicas, porque muitas vezes eles falam, não, já tenho muita coisa para fazer, não preciso acolher. E a gente precisa fazer até nessa parte social, porque é uma família
que precisa de acolhimento da sociedade como um todo, não só da escola, como das mães, que chamam todos os amiguinhos para uma festa e excluem aquela criança. E ela precisa fazer parte de forma geral da sociedade. Mas o que causa o autismo, por exemplo, é uma coisa que ninguém tem ainda um martelo batido. É uma explicação certa, né? Mas existem alguns indícios de falta de vitamina D na gestação, falta de ferro, falta de B12. Isso pode gerar um autismo. A questão de anabolizante, de pai e mãe, pode estar relacionada ao autismo. A parte de estresse, materna principalmente. A questão do plástico, do microplástico. E isso está muito voltado para a alimentação. Porque a gente Como assim um microplástico? Resíduo? Resíduo plástico que a gente já está inclutando dentro da placenta. Dentro da célula placentária. Porque a gente tudo usa plástico. Então a gente vai tomar o café quente no copo de plástico. Ele derrete o plástico. Não, como é que eu fico... Vamos lá, uma curiosidade. Como é que você... O que que... Cápsula de café. Como é que é feito aquilo ali? Cápsula de café tá cheia de alumínio. Pois é, mas na hora que vem o calor ali, o quanto de alumínio que não vai junto com o café que a gente ingere? Muito. O ideal é que a gente não tome esses cafés de cápsula, principalmente com essa quantidade que a gente está tomando, porque tem uma toxicidade do alumínio. Assim como do plástico, ele também é tóxico. Então a gente precisa escolher as nossas guerras. Uma vez ou outra, tomar o café tem problema? Não. Mas você precisa ter uma cafeteira de cápsula na sua casa e tomar 3 cafés ao dia? Melhor que não. Vai começar a gerar um resíduo maior de alumínio. O nosso corpo tem mecanismos de limpeza. Então, existem algumas formulações que a gente faz para fazer desintoxicação de metal pesado. Mas precisa ser uma desintoxicação menor, porque não dá para viver só de desintoxicação, né? A gente tem que evitar a toxicidade. A questão da prevenção. Só fala... Peraí, mano, só um minutinho, filho. Uhum. Tem sido encontrado plástico na placenta. Na placenta. Como é que um plástico viria... Como é que ele chegaria até a placenta? Você saberia me dizer isso? Tudo que a gente come, a gente absorve. Se eu como plástico, eu absorvo plástico. Ele entra na minha corrente sanguínea e ele chega até a minha célula. Então, a gente vai comer uma marmita plástica. Tá ali cortando. Quando você está consumindo, você não vê, mas o microplástico entrou no seu organismo. Quando você pega uma vasilha de plástico, o plástico ele solta muito mais. Ou quando você vai raspar, então você está ali raspando ele. Ou quando você expõe ele a altas temperaturas ou a baixas temperaturas. Então eu vou lá, congelo o plástico. Fiz minha comida, congelei. Liberou plástico. Descongelei no micro-ondas. Liberou plástico. E eu comi. Chegou no meu sistema. E isso está funcionando para tudo. Então, está interferindo no autismo, está interferindo no Alzheimer, está interferindo na forma como a gente está vivendo. Por isso que a gente tem falado muito em vamos usar vasilhas de vidro. Cuidado não só com o alimento que você come, mas com a vasilha que você está tomando o seu alimento. Como que você está ingerindo isso? Porque o plástico está soltando. Meu Deus do céu. Quer falar, Manuel? Eu queria saber da Vanessa... como antes fazer o quê? O teste do pezinho, né? E esse teste do pezinho eu acho que já é feito normalmente, né? É até o estendido. Agora o próprio SUS já incluiu o teste estendido. Existem outros diagnósticos para descobrir desde cedo se a criança tem alguma coisa? A parte de autismo, não. Não. É uma parte comportamental, é um diagnóstico multidisciplinar que envolve várias pessoas. Antigamente era só lá por volta de 6 anos. Hoje em dia, a gente trabalha com crianças, mesmo em consultório, porque a criança autista, ela geralmente é uma criança seletiva. A gente trabalha com essa seletividade alimentar da criança em consultório, e aí por volta de 2, 3 anos, tem uma série de indícios, passam por uma série de profissionais para conseguir esse diagnóstico. Essa questão da seletividade, meu filho de 3 anos, ele é autista nível 1, então a gente vem acompanhando já há algum tempo e estudando, e a gente recebe muita gente aqui para a gente falar sobre as atipicidades, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos pais como exemplo alimentar. Agora, os pais, já que a gente está falando um pouco sobre isso, só para a gente poder aproveitar, nessa questão da seletividade alimentar, muito característico no autismo,
existe uma forma disso, da gente virar, dar uma virada em relação a isso? Existe uma possibilidade de reeducação aos poucos com a criança para poder aceitar outros alimentos? Como é que funciona isso? Existe. E existe desde antes, né, da gente pensar em autismo. Pensa que quando eu atendo paciente autista, muitas vezes eles têm uma preferência maior pelo carboidrato. Por quê? Por causa dos pais? Não, porque o carboidrato é o alimento do cérebro. E aí, quando a criança ingere carboidrato simples, ou açúcar, ou a batata, ou o arroz, o que acontece? Sobe minha glicose. Quando sobe a glicose, o cérebro fica bem ativo. Okay. E essa criança, e a criança autista, ela fica tentando brigar para chegar ali no seu nível de pensamento, né? Porque ele tem um espectro que normalmente ele luta para estar na mesma sintonia que a gente, né? Do que a criança típica ou que os pais típicos. Quando eu boto muito carboidrato, essa criança fica muito agitada. Não sei se você percebe isso, é a hora que ela fica muito mais agitada porque eu botei um monte de glicose no cérebro. E aí meu fígado vai produzir insulina. E aí ele vai ter um pico glicêmico alto. Quando ele faz isso... Quando cai. É aquela hora que a criança fica introspectiva. Bem introspectiva mesmo. E essa diferença da criança agitada para introspectiva está altamente ligada à alimentação. Foi a quantidade de açúcar que eu botei no cérebro dela. Através da corrente sanguínea. Então, se eu tenho uma criança extremamente seletiva, que ela já está acostumada com comer açúcar... Eu não tenho como tirar realmente, porque a criança, quando ela tem autismo, ela tem uma seletividade muito grande, mas eu posso colocar ali uma fibra, que eu vou diminuir o índice glicêmico, então eu diminuo esse pico de glicemia. Muitos pais sofrem com a questão do refrigerante, em relação a... Eu já sei que não deveria caber. É isso que eu ia falar, mas é porque o pai deu o refrigerante. Mas é uma realidade, né? Eu recebi uma psicóloga, não foi aqui, foi lá na radioatividade, e ela falando assim, porque ela, além de ser psicóloga, ela tem um filho atípico, o filho dela tem mais de 30 anos, e ela trazendo um relato, assim, porque ela recebe todos os dias várias mães atípicas e das crianças que querem tomar refrigerante, muito por conta da questão do açúcar. Até ficou mais claro para mim esse desejo quando você traz aqui. Você, no momento que ele experimentou, pá, isso aqui é bom demais. É melhor do que para mim, vamos dizer assim, para um autista. Né? O prazer é multiplicado em relação ao prazer que eu tenho com o refrigerante. Né? O Manuel que adora uma coquinha. Guaraná Jesus é meu preferido. Uma Coca Zero eu tomo, eu adoro. Todo mundo se entregando aqui diante da nutricionista. Vai ter um puxão de orelha dobrado daqui a pouco. Ó. O que fazer? A gente vai ter que retirar esse refrigerante aos poucos e aí a gente vai ter que falar para os pais. A gente vai ter que tirar da criança e de vocês. Porque não adianta eu falar... Tira o refrigerante da criança e ela abre a geladeira, tá lá, uma garrafa de Coca-Cola. Tá acessível. Não pode estar acessível. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente fazer uma retirada brusca, porque eu já inseri. Eu já entrei com esse refrigerante, eu já entrei com algum outro tipo de alimento. Então eu preciso fazer essa retirada de forma um pouco mais tranquila, até para que eu não faça essa criança desregular. Mas a gente tem que tirar primeiro da vista. Segundo, eu vou começar a dizer para ela, eu sei que o suco oferecido não é a coisa mais ideal, por incrível que pareça, suco não é a coisa mais saudável que a gente tem mesmo da fruta. O mais saudável é beber água. Mas eu posso tentar fazer essa troca com ela. Vou tirar o refrigerante e vamos incluir no suco. Se ela tomava 5 vezes ao dia, a gente vai conversar com ela. Olha, 4 vezes ao dia. Para depois eu falar 3 vezes ao dia. Para depois falar 2. Para depois tirar. Porque se eu faço uma retirada brusca, eu estresso a família toda. A criança e a família. E aí você desiste de fazer. Então a gente vai fazendo uma retirada mais gradual para que isso seja menos estressante para todo mundo. E isso serve tanto para a criança autista como serve para uma criança típica. Ok. Porque de qualquer forma, quando você tira uma coisa que a pessoa gosta muito, até pra gente adulta é difícil mudar hábito. Imagina pra criança que não tem consciência do porquê que ela tá mudando. Eu não tenho como uma criança falar assim, minha filha, troca isso, porque é mais saudável.
ela nem sabe o que é saudável. A perspectiva dela de futuro é muito curta. E é muito bacana você trazer isso aqui, Vanessa, porque assim, a Organização Mundial de Saúde já declarou que a obesidade é uma doença, pessoal. Isso é muito sério. Não tem nada a ver com uma questão só de estética, de moda. Não, é uma questão de saúde. E a gente vê uma crescente assustadora, assim, de crianças obesas. Entra muito no nosso tema aqui, né? Muito. Essa obesidade, a princípio, é fruto daquilo que eu vivencio dentro de casa? A princípio, desde o que você vivencia dentro do útero. Então, se eu tô comendo muita coisa ruim, eu estou levando essa sensação pro cérebro do meu bebê que já tá funcionando. Açúcar chega a ser viciante? Sim, tem documentários que colocam o açúcar, tem uns ratinhos, e aí você pega os ratinhos e coloca só água, depois você coloca água com cocaína, ele vai para água com cocaína. Depois você tira e coloca água com açúcar, ele vai para água com açúcar. E aí você coloca água, cocaína e açúcar, ele vai para água com açúcar e não para cocaína. Pá, Caramba. meu Deus. Olha, a gente tem uma parceira aqui, viu, Manuel? Que a mãe dela era uma moradora da rodoviária, ela foi adotada, tem uma outra vida, hoje é uma empresária de sucesso, uma menina incrível, assim. Mas ela tem uma história interessante porque ela tinha 2 irmãos mais velhos, os 2 irmãos foram adotados por uma família. E quando essas crianças foram adotadas, um menino e uma menina, a mãe estava grávida dela. E a mãe usava crack. E ela relata, né, daquilo que ela ouviu depois, porque ela foi pro hospital novinha já, a mãe, ela foi adotada, assim, desculpa a palavra, pariu e a mãe adotou. E ela teve que passar por todo o processo de desintoxicação, porque ela nasceu dependente do crack. Ou seja, quando a mãe ela tem um alto consumo de açúcar, ela gera isso no próprio nenenzinho, então. De açúcar, de álcool, de droga. É porque o álcool, a droga, eu acho que tá claro para as pessoas. O açúcar que às vezes as pessoas não fazem essa associação, não tem clareza, A gente faz, né? a gente tem muitas mães com diabetes gestacional, esse bebê nasce com sobrepeso e às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, que lindo, Que bebê de fofinho. 4 quilos, nasceu grande, super forte. Mas a formação desse bebê, não só neural, como todo o corpo dela estava ligado à alta glicemia. É um bebê que pode ter hipoglicemia quando nasce, porque o fígado dele não secreta a mesma quantidade de insulina do que o da mãe. Então, quando ele nasce com essa ideia de ter mais glicemia, mas ele não consegue regular com a insulina. Então, esse bebê muitas vezes tem hipoglicemia. Vamos lá, Vanessa, o que não deveria estar na nossa casa, principalmente, não somente, mas principalmente para quem tem crianças? Eu acho que muitas vezes está mais ligado, engraçado, né? Eu sempre falo que a alimentação ela tem 3 pilares, que é o saber, o planejar e o agir. O saber é aquela ideia de que o que eu preciso dar ou o que eu não posso dar para meu filho. Eu nunca vi, assim, eu nunca falei que você não pode dar açúcar, você não pode dar o sanduíche, ou você não pode dar pizza. Você pode, porque isso faz parte da nossa cultura. O problema é o excesso. A gente sabe, geralmente, o que a gente pode dar e o que a gente não pode dar. Só que a gente peca nos outros 2 lados, que é o planejar, que é como que eu vou fazer para ter essa alimentação saudável? Eu preciso ir no mercado, eu preciso ter uma lista de compras, eu preciso saber o que eu vou comprar, eu preciso congelar muitas vezes para que eu não vá para a cozinha todos os dias, muitas vezes, para oferecer essa alimentação balanceada. E eu acho que o que os pais mais pecam é no agir, porque a gente leva os nossos erros para os nossos filhos através, muitas vezes, do olhar. Porque você chega na introdução alimentar e fala assim, a gente prescreve lá, faz uma dieta bem bonitinha, um cardápio, e tá lá escrito quiabo, tá lá escrito jiló. E aí a mãe compra o quiabo e o jiló. Ela fala, ai, vou fazer, vamos ver. Aí ela olha pro bebê e faz, tadinho. Tadinho, ótimo. Sendo que é fantástico pra ele, né? Fantástico pra gente também, só que o bebê, ele nasce, é como se eu faço assim, ele tava com o HD zerado, ele não sabe o que é. A gente já tem geneticamente uma predisposição pro doce e uma predisposição pro salgado. O amargo e o azedo, o nosso cérebro entende mais ou menos como uma ofensiva. Imagina que primitivamente aquilo ali podia ser veneno. Okay. Hoje a gente já sabe o que é veneno e o que não é. Tá, por isso que você fala de paladar infantil, então. Paladar infantil.
Então eu posso, é a forma como eu estou oferecendo isso para o meu filho, porque não adianta eu oferecer e fazer uma cara feia. Ou, e aí a criança olha para aquilo, ela tá vendo, ela tá olhando para você, ela tá se sentindo maltratada. Por que que meu pai tá me olhando com essa cara, me dando isso? E quando dá o chocolate, ele fala, olha filho, prova, que legal. E tira foto, faz vídeo. Então, muitas vezes está ligado muito mais ao comportamento. Eu falo que é a comida afetiva. O que a gente faz? A gente mantém ali a criança enquanto ela não sabe o que ela quer, o que ela não quer, ela só come aquilo que está na frente dela. Então, se ela está com 1 ano, por exemplo, e está comendo coisa errada, é você que ofereceu. E aí, às vezes, eu vejo no consultório, um menino de 3 anos chegando lá, mãe, olha pro menino e rotula ele. Esse menino não come nada, só come porcaria, porque ele só quer saber de arroz e só quer saber de chocolate. E aí dá vontade de perguntar, mas cadê o cartão de crédito dele? Ele vai no mercado? Ele dirige, vai lá, compra. Você ofereceu, não é que ele só come, ele come aquilo que lhe é oferecido. Quando ele é bem pequeno. Depois que ele começa a fazer escolhas, e ali por volta de 2 anos, que ele se entende como uma pessoa e que ele vê que o que ele faz, ele pode escolher uma coisa ou outra, aí ele começa a fazer e te imitar. E aí, muitas vezes, aquela parte do que a gente olha para a criança, a forma como a gente oferece, castigo e recompensa, come tudo. A gente vai falar de obesidade, é muito engraçado, porque o bebê está em introdução alimentar, você fala, come tudo, raspa o prato. Pois é, isso não vem um pouco de uma cultura nossa que o Brasil é um país em desenvolvimento, é uma cultura meio de pobreza, do tipo, se você Escassez. comer tudo é bonito, não pode. Hoje a gente ouve menos, mas quando eu era criança eu ouvia, pô, tanta gente passando fome, como é que você vai desperdiçar comida? Aí às vezes você não aguentava mais comer, você socava pra dentro. Talvez tenha um pouco da questão cultural, né? Tem a questão cultural. E toda vez que eu escuto isso, eu fico pensando se a ideia era realmente matar a fome do mundo com aquele prato. Com você comendo. Gente, você vai fazer o quê? Desperdiçar comida não é legal. Mas, infelizmente, no processo de aprendizagem da criança, acaba desperdiçando. Se você não quer desperdiçar de jeito nenhum, bote no seu prato e coma você. Bote pouca comida para a criança. Mas quando a gente coloca muita comida e quer que essa criança coma, a gente acaba com a sensação dela de satisfação. Eu já estou satisfeita. E a criança, quando está satisfeita, ela demonstra sinal. Ela joga o prato para lá, ela fecha a boca. Ela faz não com a cabeça. E você continua ali. Eu acabei com a sensação de saciedade dessa criança, porque ela já me mostrou que ela estava satisfeita. E eu sempre acho que os pais têm certeza que os filhos comem menos do que eles necessitam. E aí você olha, ele tá ganhando peso na balança, tá tudo bem. Mas por que você acha que ele tá comendo pouco? Ah, porque tá comendo pouco. Sobre que perspectiva? Seu filho tá dentro da curva, tá tudo bem, tá com acompanhamento legal. Ele não precisa comer um pratão no café da manhã, almoço, janta. A gente não tem a mesma quantidade, a gente não come a mesma quantidade. Por que a gente quer que a criança coma? Criança doente. Come, o que comer? Não, criança doente precisa de água. A gente não fica com fome. Então eu acho que essa questão de empatia com a criança, de olhar para ela e respeitar, faz toda a diferença. Porque se eu não estou sentada na mesa e eu não quero ninguém enfiando comida em cima de mim, por que eu faço isso com o bebê? Por que eu faço isso com uma criança? Você tem que comer. Que sensação eu estou levando para ela? O que ela está aprendendo com isso? Que comida é uma coisa legal ou que é uma obrigação? E aí ela come muitas vezes na frente da TV, sem ver que está comendo. Porque o pai quer simplesmente que ela come, não que ela crie uma relação saudável com a comida. Então eu acabo com a sensação de saciedade dessa criança, acabo com a degustação, com a mastigação. E aí, quando eu tenho um bebê gordinho, é lindo. Aí ele faz 12 anos, essa criança é obesa. E aí eu vou ter que lidar. Nossa. Com a obesidade, e que ela não é uma obesidade que começou só na infância, é uma obesidade que ela vai levar para o resto da vida. Junta com tela, junto com a falta de atividade física. Então é uma parte multifatorial que está ligada, na maior parte das vezes, a gente não consegue lidar com a nossa frustração, coloca na comida e faz a mesma coisa com a criança. Eita, nós. A gente falando de obesidade infantil, e aí a gente sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E aí também a gente vê que as crianças também
cada vez mais, numa idade menor, estão mais ansiosas. Isso é por quê? Por causa cada vez mais estão vendo as telas dos celulares mais cedo, e isso aí também vai influenciar na alimentação, e aí elas vão querer comer mais. Tem relação com a tela? Eu acho que é uma relação multifatorial, né? Tem relação, por exemplo, tudo que a gente come hoje industrializado tem uma coisa maravilhosa chamada glutamato, que ele deixa o cérebro da gente doidinho. E é o famoso tempero sazonzinho, aqueles dos miojos. Quando às vezes você eu vou comprar tempero na feira e vou olhar, não sei se vocês já perceberam, o glutamato, ele é um salzinho com sabor diferenciado, realmente deixa tudo mais palatável. Ele foi feito para isso. Só que ele age no cérebro. E ele, muitas vezes, o TDAH está ligado ao excesso de glutamato, está ligado à falta de ômega 3 no sistema da criança. Então, muitas vezes eu já vi criança tirando a medicação, aquela famosinha lá, para deixar a criança mais atenta, e a gente tira a Ritalina. E aí a gente troca para uma dose mais alta de DHA e tira o glutamato e a criança consegue melhorar o aprendizado. Olha que bacana, tem coisa para aprender com a Vanessa aqui, hein? Que presente, Manuel. A gente precisa terminar aqui, muita coisa bacana. Parabéns pela profissional que você é. Só Obrigada. uma última pergunta, você também trabalha com a questão do sono. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho até já sei a resposta. O quanto que a alimentação tá ligada a um bom sono? Muito. Na verdade, o bom sono não é um treinamento do sono, não é o que a criança faz durante a noite. É a rotina dela durante o dia todo. Ela conseguiu a quantidade calórica ideal durante o dia para ela não precisar de caloria de noite? Essa criança foi estimulada? Porque às vezes o cérebro da gente está ativo. Se eu deixo o cérebro o tempo todo parado, uma hora ele vai dar piripaque, ele vai querer funcionar. Então essa criança foi estimulada durante o dia? Essa criança teve um momento de relaxamento durante o dia? O que a gente fala muitas vezes em rotina do sono, de noite, é só um pedacinho. Se a gente chega em casa muito agitado, depois de um dia intenso de trabalho, você consegue falar assim, alguém desliga a luz e fala assim, agora é hora de dormir. Você dorme? Não. A mesma coisa é a criança. Não adianta eu sair com ela, expor ela à luz, expor ela a um monte de coisa, e aí falar assim, agora vai começar a rotina do sono, 7 horas. Dou banho e ela vai dormir. Não vai. O cérebro dela está muito ativo. Ele aprende muito mais rápido que o nosso. Ele está em fase de aprendizado muito maior. Então, a gente precisa cuidar da rotina da criança como um todo para que o sono seja uma parte da rotina da criança, da rotina do bebê, mas é uma parte que só vai funcionar se eu fizer todo o resto certo. Então, eu preciso cuidar da alimentação, eu preciso cuidar da estimulação, eu preciso cuidar dessa ideia de ciclo circadiano. Tem criança que dorme mais cedo e dorme mais tarde? Tem. Mas não existe criança que, né, na parte biológica dela, está acostumada a dormir 11 da noite e acordar 11 da manhã. É você que está errado. É o seu horário biológico que você quer impor sobre uma criança que você está bagunçando o horário biológico dela. Então, dá para dormir entre a criança entre 6 e 8h30? Dá. Mas 9, 10, 11 horas da noite dá errado. É a mesma coisa. Tem criança que acorda 5, tem criança que acorda 7. Mas se a criança está acordando 9, 10 horas da noite, tá errada a rotina dela. Então é porque muitas vezes a nossa sociedade anda buscando uma fórmula mágica. Eu quero a fórmula mágica da alimentação, a fórmula mágica do sono e a fórmula mágica da atividade física. Quando, na verdade, só vai funcionar se você for visto no indivíduo como um todo. Se você olhar a família, muitas vezes, como um todo. E muitas vezes a gente olha para o nosso filho, ele é espelho do que a gente é. E a gente está fazendo errado e tem dificuldade em olhar. E a gente olha o nosso erro nele e quer corrigir. E falar, você não vai fazer. Eu fico imaginando o que está na cabeça dele, mas você faz igualzinho. Eu tô te imitando, né? Assim faz, não. Você não tá vendo de onde vem? E às vezes a gente identifica isso. E aí fala, não, mas eu não quero que ele seja igual a mim. Então você vai ter que mudar você primeiro, porque ele vai copiar. Ai. Vambora, Manuel. Vamos comer uma pizza? Sem as crianças. As crianças fazem parte, elas podem comer. Se gosta de pizza, tá tranquilo. Enquanto ela estiver saciada, sabe qual é o erro? A gente vai pro rodízio. E aí, o que você faz? Você vai pro rodízio de noite, de manhã, você já fala assim... Gente, olha só, come pouco aí, porque de noite a gente vai lá pro rodízio, vamos comer até explodir. Tem que se vingar, né? Não, vou botar prejuízo nessa cara. Vou dar prejuízo. É. Ó, isso é mentalidade de escassez. Muito bom. Vanessa, vamos deixar teus contatos aqui.
Que bacana, Emanuel. Que presentaço. Não A falei? Vanessa... Hã? Eu disse. Sempre diz, sempre acerta. Sempre acerta. Ó, Vanessa Neiva, que é personal mamãe e bebê, além de cuidar também dessa parte de distúrbio do sono. Você quer deixar os teus contatos aqui, quem quiser te conhecer, falar um pouquinho sobre o teu trabalho? É possível? Sim, claro. O Instagram é Personal Mamãe Bebê e Personal? o site Personal Mamãe Bebê, não é EBB. Personal Mamãe Bebê. O site é a mesma coisa, personalmamãebebê.com.br. Que bacana. Parabéns pelo trabalho, Vanessa. Obrigado pelo seu tempo aqui. Manuel Leônidas, vamos deixar os contatos aqui, Manuel? Então, Pizza César, sempre no iFood, ou então você pode ir lá no site da Pizza César, www.pizzacesar.com.br. Se você for a São Paulo, se for ao Rio de Janeiro, a gente está lá também. E estamos indo para Goiânia e Anápolis ainda esse ano. Olha que que espetáculo. Agora, além da pizza, tem hambúrguer com massa de pizza. É isso aí. Como é que chama? Caesar Burgers. Caesar Burger é maravilhoso, galera. Nossa, isso daí você chama as crianças. Pode bom alface, demais. Manuel. Manuel, obrigado, meu irmão. Obrigado. Sempre bom te receber aqui. Tamo junto, Nós te sempre. amamos, viu, cara? Eu também. Ah, querida, obrigado, viu? Foi um prazer mais estar aqui com vezes. você. Foi Virei. top. Top demais. Vambora, pessoal.